Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quinta-feira, dia 6 de janeiro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum. Antes das análises, solta a vinheta! Fala time! E lá vamos nós para mais uma rodada, trazendo palpites de futebol, sempre em busca das melhores odds para vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre, time! Bora lá, time! Primeiro prognóstico do dia, começaremos pela Itália, a Itália retomando aí os jogos. Lembrando que as últimas partidas lá na Itália ocorreram em 22 de dezembro, mais ou menos, tá? Então a gente tem que considerar que eles ficaram parados aí por 2 semanas, tá? Então ficar atento com relação a isso para ver como que volta aí o condicionamento físico das equipes, né? Em virtude de terem parado por 2 semanas. Primeira análise aqui, né? Vamos de Bolonha versus Inter de Milão, jogo às 8h30 da manhã na casa do Bolonha. Falando do Bolonha, já prestem atenção aqui em algo importante, são vários desfalques, alguns jogadores em seleção nacional e outros com problemas pandêmicos. No time da Inter, a gente tem 2 desfalques aqui que são importantes, né? Um é o Dzeko, também problemas pandêmicos, o centroavante, e o meio-campista Calhanoglu, cartão amarelo, também está fora. Dito isso, vamos aqui para a zona de classificação. A equipe da Inter de Milão na primeira colocação com 46 pontos, já a equipe do Bolonha na 10ª posição, meio de tabela, com 27 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race das equipes. O Bolonha jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, perdeu 4, empatou 1 e venceu 5, tá? O Bolonha com o time completo, ele costuma fazer bons jogos em casa. Mas a gente viu no início do vídeo que ele tem aí alguns problemas com relação aos jogadores que vão estar fora, a sua escalação. Então, olhos abertos, porque o Bolonha pode ser que venha aí com problemas de desfalques, tá bom? Com relação ao mercado de gols, over 1,5 não bate 3 partidas, ou seja, 70% dos 10 últimos jogos em casa, batendo aí o over 1,5. Agora a equipe da Inter jogando como visitante, dos 10 últimos jogos fora de casa, percebam aqui, perde pouco, apenas 2 derrotas. Mais 2 empates e 6 vitórias, ou seja, uma bela race jogando como visitante, o que mostra a sua primeira colocação na tabela. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5 não bate aqui em apenas uma partida, ou seja, dos 10 últimos jogos como visitante, batendo aí 90% de over 1,5. Olhando um pouquinho o lado histórico, dos 5 últimos jogos, temos um predomínio forte aqui para o lado da Inter, né? Com 1, 2, 3, 4 vitórias e 1 empate, ou seja, dos 5 últimos jogos entre Bolonha e Inter na casa do Bolonha, o Bolonha não sabe o que é vencer, tá legal? Dito isso, bora aqui para as nossas odds. Time, em virtude do elenco da manhã na casa da Sampdoria. Olhando a tabela de classificação, a equipe da Samp na 15ª posição com 20 pontos, já a equipe do Cagliari na 19ª posição com apenas 10 pontos, vice-lanterna da competição, fazendo aí um campeonato italiano muito ruim. Time, percebam aqui que os 2 elencos têm problemas também com relação à pandemia, tá? 4 aqui do lado da Sampdoria e um caminhão de problemas do lado do Cagliari. Além de problemas pandêmicos, também jogadores em seleção nacional e jogadores afastados por decisão técnica, tá? Então o Cagliari realmente com grandes problemas. E mais algumas dúvidas aqui para o lado da Samp. Dito isso, bora aqui para as races, né? Vamos aqui olhar os últimos 10 jogos da Samp jogando em casa. Apresenta 3 vitórias, são 3 empates e 4 derrotas. Oscila entre vitórias, empates e derrotas. Falando um pouquinho de mercado de gols, percebam aqui que a Samp é bem over, né? Temos aqui 100% de placares over 1,5, acima de 1,5 gol. E falando também um pouquinho de over 2,5, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90% de over 2,5 dos 10 últimos jogos em casa, tá? Então a Samp vem muito quente aí na questão over 1,5 e over 2,5.
Olhando um pouquinho o lado do Cagliari, jogando fora de casa, é uma race muito feia. Dos 10 últimos jogos como visitante, não sabe o que é vencer. São 3 empates e 7 derrotas, tá? Realmente uma race muito feia, o que mostra aí a vice-lanterna do campeonato italiano. Falando um pouquinho do histórico entre as duas equipes, temos um predomínio também para o lado da Sampdoria. Temos aqui 2 empates e 3 vitórias para o lado da Samp. Deixa eu voltar aqui que eu esqueci de falar de mercado de gols do Cagliari, tá, pessoal? Vamos lá, tendência de over 1,5, não bate aqui em 1-2 partidas, ou seja, 80% dos 10 últimos jogos over 1,5, e falando um pouquinho de over 2,5, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5 partidas, 50% dos 10 últimos, às 10,5 na casa da Lazio. Olhando a tabela de classificação, os dois times praticamente juntos aí, né? A Lazio na 8ª posição com 31 pontos e o Empoli na 9ª colocação com 27 pontos logo atrás. Olhando aqui a race das equipes, a Lazio, né, jogando em casa, temos aqui dos 10 últimos jogos apenas uma derrota, percebam isso, a Lazio em casa perde pouco, empatou outras 3 e venceu 6 partidas, tá legal? Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, não bate aqui em 1, 2, 3 partidas, ou seja, 70% dos 10 últimos jogos, batendo aí o over 1,5. E em casa, pessoal, percebam aqui que a Lazio, dos 10 últimos jogos, passou em branco em apenas 3 partidas, que significa que ela marcou em 70% dos 10 últimos jogos, tá legal? Agora olhando o Empoli, fora de casa, dos 10 últimos jogos, percebam uma informação importante do lado do Empoli, tá? Perdeu apenas 2, ou seja, o Empoli também perde pouco fora de casa, empatou outras 2 e venceu 6, tá? É uma boa race jogando fora de casa. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, só não bate aqui em uma partida, ou seja, 90% dos últimos 10 jogos, batendo aí o over 1,5. E percebam que a equipe do Empoli jogando fora, dos 10 últimos jogos como visitante, só passou em branco em uma partida, o que significa que ela marcou em 90% dos 10 últimos jogos como visitante. Costuma ser bem aguda jogando fora de casa. Olhando um pouco como Kessie, jogadores de seleções aí da parte da região da África, eles vão desfalcar aí as equipes, tá? Então, olhos abertos. Isso vale não só para o italiano, como todos os campeonatos pelo mundo, né? A gente pode pegar aí o Mané e o Salah, que jogam no Liverpool, também vão desfalcar as equipes, né? Então, ficar atento com relação a isso, tá bom? Então, já começamos aqui com ambas equipes tendo problemas aí de desfalques em seus elencos. Bora para a classificação. A equipe do Milan na 2ª posição com 42 pontos, já a equipe da Roma na 6ª posição com 32 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes, né? A equipe do Milan jogando em casa dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 empates, são 4 vitórias e 4 derrotas. Acaba dando uma oscilada entre vitórias e derrotas. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, não bate aqui em 1-2 partidas, ou seja, 80% dos 10 últimos jogos, batendo aí o over 1,5. Falando um pouquinho aqui de over 2,5, batendo em 1, 2, 3, 4 partidas, 40% dos 10 últimos jogos, over 2,5. Ou seja, o lado do Milan, o over 1,5 vem quente, o over 2,5 nem tanto. E é um time que em casa costuma marcar, tá? Dos 10 últimos jogos, passou em branco em apenas uma partida, marcou em 90% delas. Agora bora ver a race aqui da Roma, dos 10 últimos jogos, venceu 5 e perdeu 5. Então, ou perde ou ganha, né? Não tem conversa. Empate aqui, não sabe o que é empatar a equipe da Roma jogando como visitante, tá legal? Com relação ao mercado de gols, over 1,5 não bate em 1-2 partidas, ou seja, 80% dos 10 últimos jogos batendo over 1,5. E falando um pouquinho de over 2,5, acima de 2 gols e meio, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 70% dos 10 últimos jogos, over 2,5, tá legal? E a equipe da Roma jogando fora de casa só passou em branco em 1-2 partidas, ou seja, dos últimos 10 jogos como visitante, marcou em 80% deles, o que é uma boa marca, né? Olhando aqui um pouquinho a parte histórica, os 5 últimos jogos entre Milan e Roma em San Siro, temos aqui um empate, ajuda para o nosso canal crescer e esse conteúdo chegar aí a mais pessoas, tá legal?
Próximo jogo, Fiorentina versus Udinese, jogo às 16h45 na casa da Fiorentina. Olhando a tabela de classificação, Fiorentina na 7ª posição com 32 pontos, já Udinese na 14ª colocação com 20 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. A Fiorentina jogando em casa, dos 10 últimos jogos, percebam algo importante, perdeu apenas 2 partidas, ou seja, perde muito pouco jogando em casa, empatou uma e venceu 7, tá? Uma tendência de vitórias muito forte aí jogando em casa da Fiorentina. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, batendo aqui em 100% dos 10 últimos jogos em casa, e falando também de over 2,5, também batendo em 100% dos 10 últimos jogos da Fiorentina em casa, tá? Então over 1,5 e over 2,5 muito quente. E percebam que a Fiorentina jogando em casa, ela não passa em branco. Dos 10 últimos jogos, marcou em todos, tá legal? Agora, a Udinese jogando como visitante, percebam algo importante, dos 10 últimos jogos, a Udinese só venceu 2 partidas, ou seja, vence pouco como visitante, empatou outras 3 e perdeu 5. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5 só não bate aqui em 2 partidas, ou seja, 80% dos 10 últimos jogos como visitante. E falando um pouquinho de over 2,5, acima de 2 gols e meio, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas, ou seja, 60% dos 10 últimos jogos over 2,5. Então a gente percebeu aqui, time, que tanto o over 1,5 e o over 2,5 vem quente para os dois lados, tá legal? E a Udinese jogando como visitante só passou em branco em 2 partidas, marcou gols como visitante em 80% dos 10 últimos jogos, o que é uma belíssima marca também. Olhando um pouco a questão histórica, a equipe napolitana com muitos problemas, tanto de pandemia, lesões, seleção nacional, tá? São vários desfalques aqui para a equipe do Napoli. Olhando também o lado da Juve, temos alguns problemas, né? Principalmente aqui, Chiellini, Danilo, né? O Arthur, às vezes joga, não joga, e principalmente o Bonucci, tá? Mas De Ligt confirmado aí na zaga da Juve. Dito isso, bora aqui para a classificação. A equipe do Napoli na 3ª posição com 39 pontos e a Juve na 5ª colocação com 34. Olhando aqui a race das equipes, a equipe da Juve em casa, dos seus 10 últimos jogos, percebam algo muito importante, perde pouco, apenas 2 derrotas e vence 8 partidas em seus mandos, tá? Ou seja, uma tendência muito bem definida de vitórias aí da equipe da Juve, tá legal? Com relação ao mercado de gols, a Juve é um pouco econômica, apenas 50% dos 10 últimos jogos de over 1,5, tá? Então não dá aqui uma tendência forte para mercado de gols o time da Juve. Acredito até pela formação ali da frente, né? Com o Kian e Morata, talvez por isso a Juve não desempenhe placares mais elásticos aí em seus mandos, tá? Falando um pouquinho agora da equipe napolitana, dos 10 últimos jogos fora de casa, é um time que também perde pouco, apenas 2 derrotas, empata outras 2 partidas e vence 6, tá? Também tem uma boa race jogando como visitante. Com relação ao mercado de gols, a equipe do Napoli, aí sim, já é um pouco mais aguda, mais agressiva, né? Passa em branco aqui no over 1,5 em apenas 3 partidas, ou seja, 70% dos 10 últimos jogos over 1,5. Olhando mais aqui a parte histórica, né? Dos 5 últimos jogos entre Juve e Napoli, temos aqui 1, 2, Copa do Rei, e sempre que eu falo jogo de Copa, olhos abertos, tá, time? Por quê? Porque às vezes o time favorito não entra com a mesma vontade e acaba complicando aí jogos de time de prateleira diferente, tá? Então muita atenção, geralmente esses jogos de Copa é interessante se fazer no ao vivo. Por quê? Para ver se o time de primeira divisão vai com vontade, para ver se vai com o elenco principal, então isso aumenta bastante aí a questão de assertividade, tá legal? Então bora lá. Sport Gijón versus Villarreal, jogo às 14 horas na casa do Sporting Gijón. Time de 2ª divisão, o Sporting Gijón, jogando com o Villarreal, que é um time de 1ª divisão, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. Os 10 últimos jogos da equipe do Sporting Gijón apresenta aqui 4 vitórias, são 3 derrotas e 3 empates. Acaba oscilando entre derrotas, vitórias e empates. Falando um pouquinho de mercado de gols,
over 1,5, só não bate aqui em 1, 2, 3 partidas, ou seja, 70% dos 10 últimos jogos, batendo aí o over 1,5, acima de 1,5 gol. Olhando agora a equipe do Villarreal, jogando como visitante, dos seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 derrotas, 1 empate e são 5 vitórias, tá legal? O time do Villarreal vem muito bem aí, vem numa tocada forte no espanhol, tá legal? Olhando aqui a questão de mercado de gols, over 1,5, batendo aqui em 90% dos 10 últimos jogos, ou seja, o over 1,5 vem quente para a equipe do Villarreal, jogando fora de casa, tá legal? Falando um pouquinho do histórico do confronto entre essas duas equipes, temos aqui 1, 2, 3 vitórias para o Villarreal e são 2 vitórias para o Sporting Honda. Vou chamar de Raio só, tá, pessoal, para facilitar aqui pra gente. Olhando aqui a race da equipe do Raio, dos seus 10 últimos jogos em casa, lembrando, esse time do Raio Majadahonda é um time de terceira divisão, pegando o Atlético de Madrid, que é um time de primeira divisão, tá legal? Então bora lá, olhando aqui a race da equipe mandante do Raio, apresenta dos seus 10 últimos jogos 3 derrotas, 1 empate e são 6 vitórias, mas a maioria dos jogos aqui na terceira divisão, tá legal? Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, batendo aqui em 50% dos seus 10 últimos jogos. Agora a equipe do Atlético de Madrid jogando como visitante, em geral jogos de primeira divisão do Campeonato Espanhol e também jogos de race do Zaragoza jogando em casa. Dos seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 derrotas, 3 vitórias e são 5 empates. Em maioria os jogos aqui na segunda divisão, tá legal? Percebam aqui que na questão de mercado de gols, o Zaragoza é um time bem under, tá, pessoal? 100% aqui dos jogos, under 2,5, abaixo de 2 gols e meio, tá legal? 100% dos 10 últimos jogos. Dado bem importante. Agora o Sevilha jogando como visitante, jogos em maioria primeira divisão e Champions League. Temos aqui 2 derrotas, perde pouco fora de casa, são 2 empates e 6 vitórias. Lembrando que o Sevilha faz um belíssimo campeonato espanhol na primeira divisão, tá legal? Falando aqui de mercado de gols, o Sevilha também acaba sendo um time mais under, tá? Ele excede aqui o under 2,5 em apenas 2 partidas, ou seja, 80% dos 10 últimos jogos do Sevilha under 2,5, abaixo de 2 gols e meio, tá legal, time? Então, vem quente aí o under 2,5 e o under 3,5 para essa partida, certo? Olhando aqui um pouquinho o histórico entre as duas equipes, temos aqui um empate, 2 vitórias pro lado do Zaragoza e 2 vitórias pro... né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Assinou o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve, para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.